Kate, explorador do Estanhado, hoje 6 de dezembro de 2020. Estamos aqui fora dos limites do município de União, na localidade Inhuma, cerca de 14 quilômetros da sede de União, para a gente conhecer aqui a bela e histórica Lagoa da Inhuma, né, que resguarda, além das belezas naturais, relevante valor histórico para a nossa região. Estamos na companhia de Zé Raimundo Souza, Francisco Marques e José Santana Carneiro. A princípio, Francisco, nós vemos que é uma lagoa muito extensa, né, na beira do rio. E qual é o valor geográfico e próprio e ecológico dela para essa região aqui? Bem, como você mencionou, o geográfico, né, tem uma cadeia leve montanha, né, que é Morretes, na verdade, né, e logo a pouco mais de 500 metros o rio Parnaíba, né. Então esse vale, além da barra que liga o lago, tem também um riacho, como foi mencionado aqui pelo morador, e de modo que esse lago fica com a profundidade de até 6 metros, segundo ele falou, né? Eu morava em frente aqui, não sabia que tinha essa lagoa, do lado piauiense, né? Tem a Lagoa da Vargem, a Lagoinha, e lá é bem diferente, porque lá é raso, não dá, nesse período não dá 1 metro de profundidade. Enquanto que aqui, do lado do Maranhão, acho que justamente pelo fato de estar próximo do morro, né, faz com que tenha essa profundidade. E aí é um berçário natural, né? Aqui é preservado, os moradores não... Tanto que a gente percebe aqui, não tem muito, não é muito explorado, humana, né? Não tem muita interferência humana. A vegetação em cima d'água não está revirada e tudo. Então, de modo que isso aqui é um berçário natural do rio Parnaíba. Diferentemente da Lagoa da Vargem, né, que lá é muito explorada, está praticamente soterrada. Então aqui o aspecto natural é perfeito, né, justamente pelo fato de ser um berçário natural do rio Parnaíba, né. Mais um, né, são vários. Carneirinho, qual é o seu diagnóstico aqui da lagoa? Bem, eu já a conhecia particularmente desde 2003, quando tinham algumas pessoas conhecidas que moravam aqui na localidade, né? Sempre quando eu vinha de União para casa do pessoal aqui, eu sempre passava aqui na margem, na lateral da estrada, né? Mas na época eu não sabia, não tinha tanto conhecimento a respeito do que tinha se passado historicamente aqui nessa região, né? Aí, como você sabe, com o aprofundamento das pesquisas, as pesquisas de campos, a gente pôde adentrar mais na história e saber os fatos que aconteceram aqui, das batalhas, da época da balaiada, né? É um local assim, que precisa assim, ser mais estudado, né? Embora seja, como o professor Marcos citou, bem conservada, sem interferência, aparentemente sem interferência humana, mas tem histórias que a gente precisa estudar mais adequadamente e se aprofundar mais. Como o Carneirinho falou, Zé Raimundo, na balaiada aqui foi rota, né, foi caminho de combates, né, com as tropas vindo do Estanhado para aqui a Conceição, Barra do Riacho dos Cavalos e de certa forma, qual a importância histórica, além da beleza natural da Lagoa da Inhuma? Olha, Odilon Nunes, em algum ponto dos seus livros, né, ele menciona a Lagoa da Inhuma como tendo suas margens, tendo sido palco de batalhas da Guerra dos Balaios, né? Agora, Danilo, eu sempre digo às pessoas mais próximas, às pessoas da minha família, principalmente, eu quero que Deus me permita nunca perder o poder de pensar e de sonhar. E isso aqui era um pensamento espetacular, que eu tinha um sonho igualmente espetacular de vir conhecer a Lagoa da Inhuma. O nome já nos remete a pensar bastante, né? Inhuma vem daquele pássaro que Inhaúma, Inhuma, né? E outras variações, não é? Que hoje, infelizmente, está
em fase de extinção. E como um morador aqui, ele conseguiu me encher de alegrias, né, ao nos relatar que aqui se preserva, aqui não se bagunça, enfim. Agora, como disse o Carneirinho, é algo que precisa ser estudado com mais profundidade. E aqui eu já lembro o meu amigo pessoal, José Bacelar, que mora aqui do lado maranhense, que é um dos proprietários dessa área, e ele deve conhecer mais profundamente a história da Inhuma e, por conseguinte, nós, como procuradores, caçadores de história, né, deveríamos procurar o Zé Bacelar numa oportunidade aí, para a gente se inteirar e fazer alguma coisa a mais sobre esse belo cenário aqui. Bem, como foi falado, né, a Lagoa da Inhuma, ela resguarda uma importância histórica muito importante para a historiografia, não só da região, como do próprio Piauí. Como já falado, ela foi partícipe da balaiada, né, ou seja, da Guerra dos Balaios. Então, qual a importância da Lagoa? Qual o envolvimento, a participação da Lagoa no combate? Em 1839, no segundo semestre, melhor dizendo, nós vivíamos o auge da Guerra dos Balaios aqui nessa região, né, que nós estamos no município de Caxias. Então, em 28 de setembro, aqui ocorreu alguns embates, os combates da Inhuma, porque, segundo a historiografia e as pesquisas, esses combates eles foram travados aqui na margem da lagoa. Isso por quê? Porque ainda em 14 de setembro, como diz a história, o Major Manuel Clementino de Souza Martins, o comandante em chefe das Forças Legais do Piauí, né, o comandante do aparato repressor do governo contra os balaios, ele foi morto aqui um pouco mais acima, na localidade de Conceição. Então ele era um sujeito muito importante, né, e essa região aqui estava minada de balaios. Então o que é que aconteceu? O seu substituto, o capitão Antônio de Souza Mendes, ele se encarregou de vingar a morte do seu antecessor e expulsar, escorraçar de vez os balaios aqui da região. Então em 28 de setembro foi a data em que ele atravessou no Estanhado para a outra margem e com cerca de 350 homens ele veio marchando pelo lado maranhense para o seu intento, que era escorraçar os rebeldes aqui da região da Conceição. Só que quando ele chegando aqui na margem da lagoa, ele encontra um grupo de balaios que o convidam para o confronto. Então, em cerca de 10 minutos, houve, né, um confronto sanguinolento aqui nas margens da lagoa, onde ele conseguiu romper a passagem. Só que quando ele seguiu o caminho, ele deixou duas companhias de retaguarda, ou seja, para fazer a sua proteção. Só que quando ele se afastou, os balaios retornaram e derrotaram essas duas companhias e retomaram o controle, né? O controle. Então isso aqui nas margens da lagoa, né? Nas margens da lagoa. Só que não parou por aí, porque o Antônio Mendes, diante dessa derrota, né, das suas companhias, ele, pelo restante do dia, ainda dentro do dia 28, ele, aqui nessa região da Inhuma, eles entraram em confronto com esse grupo de balaios e de certa forma, esse combate. Os combates do dia 28, eles só foram encerrados no final da tarde, cerca de 6h30. Então já quase próximo à Conceição, ele pernoita, ele arma acampamento, improvisa trincheiras, né, para passar a noite guarnecido, e no outro dia eles decidem ir para o Piauí, né? Eles decidem interromper, né, o objetivo, que era escorraçar os balaios, e retornam na manhã do dia 29 para o Piauí. Só que quando se dá às cerca de 10 da manhã, os balaios aqui dessa margem começam a atirar nos legalistas lá no outro lado, né? Então o Antônio de Souza Mendes, inclusive durante esses confrontos, ele foi baleado com um tiro na barriga, que por pouco não lhe deu o mesmo destino do seu antecessor.
né? Então, quando os balaios perceberam a estratégia do Antônio Mendes de retornar para o Maranhão, eles vazaram, né? Lembrando que, apesar do número de homens serem muito maior do lado dos balaios, mas os armamentos, né? A munição, né? A estrutura, a logística bélica dos legalistas era bem mais sofisticada. Superior, né? Superior. Então, o dia 29 também foi bastante sanguinolento. Os confrontos na margem do rio, eles perduraram até o final do dia. Então, somente no dia 30 de setembro foi que o Antônio Mendes voltou para o Estaniado. Então, durante os dias 28 e 29, foram de confrontos aqui na Lagoa da Inhuma e nas imediações. Então, é uma passagem da balaiada que a gente encontra nos livros, inclusive, mas nós viemos aqui mostrar o local exato onde ocorreram esses confrontos, na bela e histórica Lagoa da Inhuma.